O dia de hoje na história. 29 de dezembro, o ano 1987. Acontece o chamado Massacre de São Bonifácio, ou Massacre da Ponte. Onde? Por quê? Preste atenção que eu vou te contar esta história. Olá, internautas, eu sou o professor Tarcísio Vaz, esse aqui é o meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe um like, um joinha, um gostei, comente, compartilhe, faça chegar às pessoas que estamos distribuindo aqui, porque nossa missão é disseminar conhecimento, fazer você refletir sobre a realidade e combater a mentira. Num dia como o de hoje, 29 de dezembro, no ano de 1987, portanto, não tão longe assim deste momento que vivemos, aconteceu o massacre de São Bonifácio, ou massacre da Ponte, como alguns historiadores costumam denominá-lo. Foi um assassinato em massa. Ele ocorreu na cidade de Marabá e as vítimas foram garimpeiros de Serra Pelada. Estiveram envolvidos neste massacre a Polícia Militar do Pará e o Exército Brasileiro. A manifestação dos garimpeiros que acabou gerando este conflito bloqueou a ponte mista que dava acesso ao centro de Marabá. A manifestação reclamava a reabertura do garimpo de Serra Pelada. Primeiramente porque o nome São Bonifácio para este massacre é que ele ocorreu num dos dias litúrgicos do Papa São Bonifácio I. A maioria dos garimpeiros eram católicos, muito devotos, e naquele dia clamavam pela unidade da luta dos trabalhadores, porque o Papa São Bonifácio, quando do seu papado, ele clamava e lutava pela unidade da Igreja Católica. Algumas fontes se referem ao caso, como já falei, ao massacre da ponte, por ter acontecido sobre esta ponte na cidade de Marabá. Mas, afinal, por que aconteceu este massacre? O que levou a este confronto? O conflito, ele tem uma origem social. Com o fechamento da atividade do garimpo de Serra Pelada, milhares e milhares de pessoas ficaram ao Deus dará, em plena selva amazônica. Os garimpeiros estavam insatisfeitos pelas más condições de vida e também de trabalho que ainda tinham. Num primeiro momento, a manifestação ela foi totalmente pacífica. Eles fizeram este movimento para chamar a atenção das autoridades para a questão do garimpo. Eles buscavam uma solução política para o problema. De fato, o movimento que culminou neste massacre, essa revolta, começou no ano anterior, em 1986, quando o garimpeiro João Edson Borges acabou sendo espancado e morto por um policial. Em reação, um policial também foi morto. E a Polícia Militar do Pará acabou sendo expulsa do vilarejo de Serra Pelada. Daí em diante, os garimpeiros receberam ameaças de vingança. Então já havia um conflito entre garimpeiros e a Força de Segurança do Estado do Pará. Os garimpeiros se organizaram em dezembro de 1987 e foram até Marabá. Buscaram uma solução por impasse, principalmente pelo fechamento do garimpo de Serra Pelada. Os garimpeiros haviam deixado Serra Pelada um dia antes do evento, ou seja, no dia 26 de dezembro. O que eles queriam? Que se rebaixasse a cava do garimpo, se aprofundasse as escavações, coisa que na época as autoridades não queriam fazer. Após percorrerem de ônibus e caminhão cerca de 130 quilômetros entre Serra Pelada e Marabá, eles acamparam na cidade. Contudo, não houve nenhum movimento político de nenhuma autoridade para sequer buscar uma negociação, pelo menos ouvir os garimpeiros, os trabalhadores do garimpo. Aproximadamente 1000 garimpeiros, então, deslocaram-se até a ponte mista de Marabá, trecho da hoje BR-155, ponte mista, porque esta ponte permitia a passagem de trens e de veículos. E era a única ligação que se tinha entre Marabá e a região norte brasileira, litoral norte brasileiro.
Lá na ponte, eles bloquearam o acesso de veículos, de pessoas e das locomotivas. A fim de chamar a atenção para a sua manifestação, foi feito este bloqueio. A ponte, além de ligar Marabá ao norte do Brasil, também era a principal ligação entre o centro da cidade e a região periférica. Lá na Serra, em Serra Pelada, sob o comando de Victor Hugo Rosa, permaneceram 10.000 formigas, por assim dizer, garimpeiros que em assembleia permanente acompanhavam colegas recolhendo comida para que os que estavam lá na manifestação pudessem se manter lá. O então governador do Pará, Hélio Queiroz, deu ordem para que a polícia militar desocupasse a ponte. O grupo de garimpeiros que estava lá ocupando a ponte era liderado por uma mulher, aliás, a primeira líder feminina de um garimpo, Jane Rezende. Eles colocaram lá uma carcaça de caminhonete e britas nos trilhos da ponte para que não pudessem circular as locomotivas. 500 soldados do 4º Batalhão da Polícia Militar do Pará encurralaram os garimpeiros e avançaram por uma das cabeceiras da ponte, atirando na multidão a esmo. Enquanto que o exército, através da 23ª Brigada de Infantaria de Selva, fechava o acesso na outra cabeceira. Os policiais atiraram durante 15 minutos com metralhadoras e fuzis. Muitos garimpeiros jogaram-se no vão de 77 metros da ponte. Se jogaram dentro do rio. O governo local do estado do Pará informou inicialmente que 2 pessoas haviam morrido. Depois foi informado que não, o número era 9. Segundo fontes da época, o número de garimpeiros desaparecidos chegou a 79. Por parte das tropas da polícia e do exército não houve um único ferido, uma única baixa. Os garimpeiros não tinham armas, eles não estavam preparados para o enfrentamento bélico. Um garimpeiro chamado Francisco, que disse ter visto 8 cadáveres, foi morto por espancamento, assassinado a pauladas por um grupo de pessoas desconhecidas no centro de Marabá, um dia depois dele ter dado uma entrevista à TV Liberal, uma TV do estado do Pará. A morte de Francisco amedrontou outras testemunhas do conflito, que silenciaram por mais de 20 anos. Esta é uma página da história brasileira. Pouca gente conhece. Ouvimos falar, por exemplo, do massacre de Eldorado dos Carajás, que também aconteceu no Pará, nesta mesma região, inclusive nesta mesma rodovia. Este fato, o massacre de São Bonifácio, aconteceu sim num dia como o de hoje. Eu sou o professor Tarcísio Vargas, daqui do canal. Deixe seu like, seu joinha, seu gostei, inscreva-se nele. Ajude-nos a divulgar o que estamos produzindo. Aqui você tem conhecimento. Fique ligado.